hoje e sempre. É uma alegria podermos compartilhar os nossos ensinamentos, os nossos aprendizados, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né? E são a revivescência do pensamento do Mestre Jesus. Pois bem, a gente gostaria de iniciar com uma história que a gente já vem contando aí há algum tempo, que é narrada por Humberto de Campos, na obra Entre Irmãos de Outras Terras. É um livro assim, bastante antigo, né? Ele foi editado ali mais ou menos nos anos 60 do século passado, né? 1960 por ali, até 70, em meados ali. Pois bem, então, esse livro ele é uma série de mensagens que foram recebidas por Chico Xavier e Valdo Vieira enquanto eles fizeram viagens pelos Estados Unidos e diversos países da Europa para divulgar a doutrina espírita. E à medida que eles iam visitando aqueles países, eles lá faziam os estudos e recebiam, através da psicografia, algumas mensagens. E em 1965, na França, Chico Xavier recebeu uma mensagem de Humberto de Campos, e Humberto de Campos explica que ele ia contar uma história que ele tinha ouvido diretamente de Samuel de Cirene, que era não é uma pessoa muito conhecida da gente, né, mas é um personagem de muita dedicação ao cristianismo primitivo. E desencarnado, ele contou essa história a Humberto de Campos e ele resolveu passar através de Chico Xavier para chegar até nós. E a história é assim. Conta-se que lá no passado, né, Jesus já havia partido, os apóstolos já tinham começado seus trabalhos, Paulo de Tarso já havia fundado diversas igrejas, e nesse período, inclusive, ele já tinha desencarnado também nessa época, mas houve uma grande peste na região da Capadócia, onde hoje fica a Turquia. E essa peste foi tão poderosa, a exemplo do que a gente enfrentou a pandemia de Covid, mas foi mais localizado, né? Só naquela região. E muita gente desencarnou, muita gente ficou com sequela, muita gente ficou com dificuldade financeira, né? Então foi muito sofrimento. Então, os amigos cristãos de Antioquia, não sei se vocês se lembram, mas é onde se formou uma igreja, porque a primeira foi a Casa do Caminho em Jerusalém, né? Mas depois se formaram outras. E Antioquia, né, foi onde Paulo de Tarso começou seus trabalhos, onde ele começou a se dedicar com mais intensidade ao estudo e à divulgação do cristianismo primitivo. E o que ocorre? Eles se condoeram com aquele sofrimento dos irmãos da Capadócia e fizeram uma grande campanha de arrecadação. A exemplo do que os espíritas fazem, as arrecadações para entregar feiras, né? Ou, por exemplo, o bazar que é feito, o bazar ele é feito o bazar, mas o recurso que é conseguido ele é revertido para obras sociais. Então, tudo isso são campanhas de arrecadação. E eles fizeram uma campanha tão poderosa, né, que conseguiram arrecadar mantimento suficiente para encher 6 navios. Vocês têm noção do que é isso? Tudo bem que não eram os navios de hoje, né, mas eram navios grandes e cheios de mantimentos para poder ajudar os irmãos da Capadócia. E chegou o dia deles zarparem com os navios, estavam muito felizes, né, um grupo foi, e saíram do porto, que ficava no rio, ali a margem de um rio que ficava em Antioquia, e seguiram pelo rio, entraram pelo Mediterrâneo, que é o mar Mediterrâneo, e começaram a viajar para o norte, para chegar ali onde ficava a Capadócia. Ocorre que no meio do caminho, o tempo fechou. E fechou de uma tal forma, eu não sei se vocês já viram isso, que às vezes acontece, é raro, mas acontece, do dia virar noite. Vocês já viram isso alguma vez? Então narra Humberto de Campos que as nuvens eram tão densas que pareciam nuvens de carvão. Então ficou o tempo fechado, ficou de noite mesmo, a tal ponto que todos que estavam ali nos navios não conseguiram perceber o momento que anoiteceu, porque não deu para ver o pôr do sol. E estavam ali, já se aproximando da costa, chegando próximo à Capadócia, e eis que aconteceu o imprevisto. Os 6 navios bateram em rochas e os 6 navios naufragaram. E naufragaram por quê? Porque as pessoas responsáveis por acender o farol na ilha ali que ficava naquela região, que tinha aquelas pedras, esqueceram de acendê-lo. E ao esquecer de acender o farol, os navegadores não tiveram como se orientar e se precipitaram em direção às pedras e todos naufragaram. Todos os mantimentos se perderam, inclusive vidas. Então essa história não é uma história com final feliz, né? Mas ela tem todo um simbolismo aí que nos ajuda a entender melhor a importância da divulgação doutrinária
e a importância da gente se preparar para fazer o bem. Porque nos diz Humberto de Campos porque aquele farol aceso significa a luz do conhecimento, do entendimento das coisas. Né? Quando a gente não tem esse entendimento, a gente vai pela vida assim, meio perdido e por qualquer uma coisa a gente pode naufragar. Porque não tem aquela luz mostrando o caminho a ser seguido. E a gente pode enveredar por caminhos equivocados. Então ele até afirma, fora da caridade não há salvação, mas sem luz não há caminho. Porque sem luz você não sabe para onde ir. Não é verdade? Então ele não está querendo dizer que o trabalho da caridade material, que era o que ia ser feito com os navios, que ele não é necessário, não é importante. Mas só que ele é necessário, mas não é suficiente. Porque a pessoa está com fome, passando necessidade, precisa de um remédio, está com frio, precisa do apoio, sim, mas ela precisa de algo mais. Isso serve para o emergencial, para atender a pessoa na sua condição de maior necessidade material. Mas depois ela precisa de alguma orientação para que ela possa seguir firme, com passos firmes pela vida, de uma forma saudável, de uma forma autônoma. É esse o objetivo do cristianismo e é também o objetivo do espiritismo, já que o espiritismo é a revivescência do evangelho, porque vem rememorar tudo aquilo que Jesus havia nos dito, mas também acrescentar outros conhecimentos que não foram possíveis ser explicados naquela época, devido à nossa imaturidade ainda. E Jesus, ele tinha muito bem claro isso, porque Jesus, ele sempre compartilhava o ensinamento, né? A tal ponto de que aquela imagem de repartir o pão, isso é muito forte em Jesus. E ela tem um sentido literal importante e um sentido espiritual muito profundo também. Porque isso era um hábito tão forte de Jesus, eu não sei se vocês se lembram, mas depois que ele foi crucificado, na estrada de Emaús, ele acompanhou por um tempo alguns discípulos. E eles não o reconheceram. Ele estava, lógico, em corpo espiritual, né? Era uma aparição tangível. Então ele caminhava com aqueles discípulos e eles não o conheceram. Por quê? As aparições tangíveis, elas têm essa característica. Ela não fica bem claro, não dá para você discernir de imediato quem é a pessoa. Tem algo de diferente. Pois bem, então só reconheceram ele quando eles sentaram e ele repartiu o pão, o gesto clássico que ele fazia. Então, no sentido literal, isso é muito importante e necessário, porque Jesus jamais se servia antes de repartir com os outros. Ele jamais comia antes de repartir com os outros. Isso é um ensinamento muito poderoso. Muitas mães fazem isso, né? Muitas mães, às vezes, deixam de comer, mas serve a família toda e deixa de comer. Tem mãe que faz isso. Mas nós temos hoje ainda muito que aprender com relação a isso, porque há ainda muita ganância, muita ansiedade pelo alimento e a gente parte com tudo. Eu me lembro uma vez que eu era jovem nessa época. Eu sou jovem ainda, mas só que eu sou um jovem já meio cansado. Mas era um jovem, bem jovenzinho, estava na federação e fizeram um treinamento lá e fizeram uma atividade muito bonita. Que era assim, reunir os jovens todinhos e dizer, agora é a hora do lanche. Mas só que esse lanche vai ser diferente. O lanche já está servido, vocês vão entrar na sala para se alimentar. Só que tem duas regras. A primeira é, ninguém pode falar nada. Tem que comer em silêncio. E a outra, ninguém pode colocar na própria boca o alimento, tem que botar na boca do outro. Isso para jovens, ficou todo mundo com vergonha, botar a comida na boca do outro, todo mundo com vergonha, mas fizemos a atividade. E no final, o que aconteceu? Todo mundo comeu, sobrou comida, e ficamos assim, e aprendemos uma série de diversas impressões interessantes, que, por exemplo, às vezes, quando alguém me serviu uma coisa que eu não gosto muito, às vezes a pessoa fazia um esforço e comia aquilo ali. Né? E outra, quando eu ia escolher o que ia dar para o outro, normalmente a gente fazia aquele esforço de escolher o que gosta mais para oferecer para o outro. Isso tudo é exercício para a alma. Né? E o mais interessante é que todo mundo conseguiu se alimentar bem. Agora, se fosse assim, pessoal, pode ir lá. Vai, cambada. E aí, será que ia sobrar para todo mundo? Que ele ia partir para comer. Porque um dia desse eu fui para um hotel e quando chegou na hora do coffee break, eu tive que derrubar umas 3 velhinhas e empurrar umas 4 crianças, senão eu não chegava na mesa. É uma briga, então... É brincadeira, né, gente? Vocês sabem que eu não fiz isso. Mas só para vocês terem uma noção da competição que é para poder... A ansiedade para chegar no alimento. Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer. Só que não é o principal ensinamento de Jesus. Porque ele, ao repartir o pão, o principal ensinamento era o pão espiritual que ele repartia.
que isso gerava, inclusive, o ódio dos religiosos da época. Porque, inclusive, aquela passagem que redunda na parábola do filho pródigo, onde ele está num determinado local e os pecadores e publicanos se aproximam dele para ouvi-lo, e os fariseus e escribas que estavam ali começam a criticar. Dizem, mas esse seu mestre aí, ele come com pecadores e publicanos. Mas esse comer que eles estavam falando aí não é o comer material. Não era isso que estava chateando eles, não. E o que importa comer um pão com a outra pessoa? Isso para os fariseus, isso não era problema. O que era problema? O pão espiritual é que era problema. Porque ele estava falando das coisas espirituais com qualquer um. Só podia falar com eles, que eram os religiosos da época, certo? Então era isso que incomodava. Jesus compartilhar um ensinamento, as leis de Deus, dar condições para que as pessoas por si só se desenvolvessem, sem depender de intermediários. Só que Jesus ensinava respeitando a capacidade de cada um. E por isso ele falava por parábolas. E ele mesmo explica isso. Está lá na parábola do semeador. Ele explica aos seus discípulos, que inclusive essa parábola, ele conta a parábola, depois ele explica a parábola. Né, para poder mostrar para a gente como ele deve interpretar as parábolas. É sempre um recado para nós, no nosso mundo interior. Eu tenho que enxergar a parábola em mim, dentro de mim, como espírito imortal que eu sou. Está bem explicado isso. E ele diz, por que ele fala por parábolas? Porque nem todos tinham condições de compreender um ensinamento mais elaborado. Do mesmo jeito que a gente não dá, a gente vai dar um churrasco para uma criança, um bebê, uma feijoada para uma criancinha, não. Você vai dar um alimento compatível com a capacidade de digestão dele. Então Jesus falava por parábolas, porque cada um pescava aquilo que, naquela história, ele pescava o que era suficiente para ele, o que dava para ele entender. Certo? Muito bem. Então, a doutrina espírita vem nos trazer esse componente, essa necessidade da gente realmente fazer o trabalho de assistência material, sim, mas além disso, a gente dá a orientação, né, a explicação, o entendimento para que cada um possa caminhar com os próprios pés e ser feliz e crescer. Porque o objetivo da gente aqui na Terra é se desenvolver espiritualmente. E o objetivo da doutrina espírita é muito claro. O objetivo da doutrina espírita não é fazer as pessoas acreditarem em reencarnação, fazer acreditar na comunicação dos espíritos. Não é isso, não. Qual é o objetivo da doutrina espírita, gente? É contribuir para que a humanidade se melhore. É favorecer para que as pessoas se tornem homens e mulheres de bem. É esse o objetivo. Então, tudo que a gente faz na casa espírita, e todo estudo que a gente faz, a gente deve estar com o nosso olhar para isso. O que esse ensinamento vai me ajudar a me tornar? Como é que eu aproveito esse ensinamento para me tornar uma pessoa melhor? Nesse sentido. E para poder seguir nesse roteiro para o caminho do bem, a proposta que o Espiritismo nos traz é a moral de Jesus, não é uma moral nova, não. O Espiritismo não criou uma moral diferente, não. É exatamente a moral de Jesus. É nessa que o Espiritismo se fia, se baliza. Por isso não faz sentido a gente querer um Espiritismo sem Jesus, não, é incompatível. Porque para nós, e os Espíritos nos trouxeram, está no livro dos Espíritos, Jesus é o nosso guia e modelo. É o Espírito mais perfeito que pisou aqui na Terra. E que nos serve de orientação, de inspiração para os nossos atos. Pois bem, então é necessário a gente estudar, porque sem luz não há caminho. E como é que eu faço isso? Se eu sou espírita e eu pretendo conhecer para mim, para me aperfeiçoar, mas também para ajudar os outros que estão ao meu redor também a se aperfeiçoar, eu tenho que estudá-lo. Eu tenho que ter uma noção a respeito dele. Eu não posso querer vivenciar o espiritismo ou divulgá-lo para outras pessoas sem ter um conhecimento mínimo que seja. E ter humildade quando um assunto eu não dominar. Eu disse, olha, isso aí eu não sei, mas vamos estudar, vamos procurar quem sabe. Para a gente não falar coisas que não correspondem. No livro A Luz do Consolador, de Ivone do Amaral Pereira, ela nos fala que certa vez ela ouve um palestrante dizer que Jesus havia sido crucificado porque ele tinha dívidas do passado, porque ele foi Moisés no passado, e ele reencarnou e teve que pagar as dívidas como Moisés, por isso foi crucificado. Mas isso aí ele tirou da cabeça dele, porque em lugar nenhum do livro, da obra, da codificação, tem isso. Ao contrário, muito pelo contrário. Jesus é um espírito tão evoluído, segundo Emmanuel, e segundo Ivone também, a evolução de Jesus se perde na noite dos milênios. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta que quando a Terra foi formada, quando ela se desprendeu do Sol, aquela bola de fogo,
Jesus já era um Cristo nessa época. Isso foi há bilhões de anos atrás. Então ele não foi Moisés, não. E não precisa muito esforço para isso, porque na própria Evangelho está lá escrito que Jesus subiu no monte e teve a visão de Moisés e de Elias, 2 espíritos desencarnados. Então não era ele, né? Mas, veja, um palestrante espírita falou isso. A Ivone, não estou eu que estou contando, não. Ivone do Amaral Pereira que contou. Mas aquilo ali, algumas pessoas estavam perto e corrigiram ele, né? Porque realmente ele ia passar uma ideia errada para as pessoas. Então ele precisa estudar. Do ponto de vista da mediunidade, mais ainda. Porque como é que eu vou fazer o exercício da mediunidade sem entender direito o que ela representa, qual o seu objetivo? Eu estou entrando na mediunidade. Qual é o motivo que me leva a querer participar de um grupo mediúnico? Não, porque disseram que é legal, é interessante. Ou não, porque eu tenho curiosidade. Ou é porque eu quero para poder ajudar a minha família. Então, tudo isso não são motivos razoáveis, não são razões para a gente querer trabalhar a mediunidade. Porque a mediunidade é uma oportunidade que a vida nos dá de servir de intermediário entre esses 2 planos, mas especialmente para uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Porque ao dar comunicação de espíritos elevados, a gente aprende com os ensinos que eles nos trazem. Ao dar comunicação de espíritos sofredores, a gente aprende com eles o que não fazer durante a existência para não ficar na mesma condição que eles estão lá no mundo espiritual. Então, em qualquer situação de comunicação com os espíritos, o primeiro aprendizado tem que ser aquele para mim. O que eu posso extrair dessa experiência? Isso é uma primeira coisa que é muito importante. A gente não se aventurar. Então, Kardec estuda muito bem isso e nos deixa claro que existem, sim, alguns inconvenientes na prática mediúnica. Mas não pode dizer também que é só 1000 maravilhas. Não, tem seus inconvenientes, sim. Tem uns perigos? Tem. Por isso eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Está seguro. Porque imagina só, se eu sou muito medroso, eu vi um caso desse muito interessante. A moça insistia muito, queria trabalhar na reunião mediúnica, dizia que era médium e que sentia que tinha aquela missão, aí colocaram ela na reunião. Quando um outro médium deu a primeira comunicação, ela deu um grito. Aí o pessoal disse, meu Deus, ela está dando comunicação. Não era medo. É medo. Ao ouvir o espírito se comunicar, ela deu um grito na reunião. Então, ou seja, é uma pessoa que não está preparada para entrar para a reunião mediúnica. Ela tem que estudar primeiro, entender melhor. Por isso que às vezes a pessoa fica chateada, mas eu entrei lá no centro, disseram, antes de vir para a reunião, tem que estudar, tem que fazer um treinamento. Tem que fazer, participar do grupo de estudo, para entender o que é aquele trabalho, né? Eu já estou falando assim, vocês não conhecem as pessoas, não tem problema, né? Serve de aprendizado para todos nós. Mas já vi um caso de uma moça, vi vários, já vi de tudo. E vi uma moça que uma vez, não é só moça não, tinha rapazes também, mas esse caso era uma moça. Toda reunião ela dava uma comunicação, era um espírito que tinha sido alguém que fez um trabalho para a família dela. Toda reunião, aí o doutor não conversava, o espírito se afastava. Na outra semana de novo. Na outra semana de novo. Eu disse, meu Deus, estão fazendo tanto despacho para a família dela que acabaram as galinhas pretas da cidade todinha, não é possível, né? Não era coisa da cabeça dela. Tá certo? Porque às vezes a pessoa entra, outros entram porque quer ir lá fazer catarse, para dar grito, para se debater. Isso é catarse que a pessoa quer fazer. Não é para isso. O médium espírita, ele estuda e vai ser um médium educado. Por quê? Quando a entidade quer se comunicar, quem é o dono ou seja, quem domina o corpo é o médium. Então o espírito não vai chegar e fazer o que quiser. Então não vai ficar se debatendo, dando murro na mesa, né? Chamando palavrão. Não, só se o médium tiver esse hábito. Então ele tem que aprender a se controlar, ser uma pessoa mais comedida, né? Não é virar santo não, viu gente? Mas só ser uma pessoa que sabe se portar e que através da prece, do pensamento reto, ele vai conseguir dominar a chegada do espírito, às vezes sofredor, tá certo? E às vezes maldoso também. Às vezes também brincalhão, que há espíritos que gostam de vir para fazer medo. Faz medo e fica rindo. Como não tem gente que é assim? A gente vê essas pegadinhas que passam na televisão, na internet, não tem? Vocês nunca viram não? Foi só eu que vejo essas porcarias. E às vezes dá até errado, né? Essas brincadeiras. Né? Pois bem. Mas essas pessoas, quando desencarnam, continuam com esses atos. Pois bem, então Kardec, ele faz algumas perguntas acerca desses inconvenientes. Os espíritos estão lá no livro dos médiuns, tá certo? Então, a gente pode ver lá, item 221 e 222, da segunda parte do livro dos médiuns. Ele pergunta, a primeira coisa, a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Olha que pergunta interessante.
A faculdade mediúnica é tipo uma doença ou é um estado anormal? Veja, esse estado anormal aí não é de aberração, é no estado anormal no sentido de fora do comum, de extraordinário, uma coisa que não acontece o tempo todo. Certo? Ele está perguntando, a faculdade mediúnica ele pode classificar, seria uma doença, um estado patológico ou é um estado anormal, um estado extraordinário, um estado alterado? Se usa muito esse termo, estado alterado de consciência. E os espíritos dizem o seguinte, anormal algumas vezes. Primeira coisa é essa. Por que é anormal algumas vezes? Porque há situações de faculdade mediúnica que são tão ostensivas que não é um estado normal. Por exemplo, um médium de efeito físico que faz na reunião aparecer uma flor. E flor para cada um. Um fenômeno de transporte, né? Algo que está fora de outro lugar aparece na reunião. Ou simplesmente a manipulação do laboratório do mundo invisível. Ou então a materialização de pessoas, de espíritos. Né? Isso para a faculdade de efeito físico. Mas também, imagine o que é um médium, por exemplo, no caso de Chico e de Valdo Vieira, naquele livro que eu falei, Entre Irmãos de Outras Terras. Nesse livro tem diversas mensagens psicografadas em inglês. Chico não sabia falar inglês. Isso é extraordinário. Não é fora do comum. É anormal nesse sentido. Porque não é uma coisa usual que você não vê o tempo todo. Há pessoas que têm faculdade mediúnica, mas ela é tão sutil que ela às vezes não passa de uma inspiração. Quem já não passou por isso? Quem gosta de escrever no trabalho? Eu já passei muito por isso. Às vezes você vai reler uma coisa que você escreveu e diz, puxa vida, nem parece que fui eu que escrevi. É porque foi sob inspiração. Você escreveu aquilo ali. Mas a gente nem percebe, nem sabe quem foi o espírito. Né? Então é mais sutil. Então isso aí não é tão extraordinário. Mas você escrever de trás para frente, ou escrever mensagens muito além do conhecimento do médium, há médios que são analfabetos, que escrevem, assim, às vezes até livros, né? Não é o mais comum. Mas, por exemplo, Chico, o estudo dele era pouco que ele tinha. E a obra dele é muito acima, né, do que se poderia esperar de uma pessoa que tem um estudo dele. A gente sabe que é um espírito maduro, né? O conhecimento enquanto espírito era grande. Mas é algo que é inusitado, não é comum. Agora, mas não patológica. Há médios de saúde vigorosa, né? Tem médicos que têm uma saúde perfeita, não tem nenhum problema de saúde. Há aqueles que são doentes, são por outras causas. Tem médico que é doente, mas não por causa da mediunidade. O que tem é sua saúde mesmo, tem outros motivos, tá? Então, participar da reunião mediúnica não vai deixar ninguém doente. E ter mediunidade não é doença. Agora, se eu não cuido bem da faculdade, se ela for muito ostensiva, eu posso vir a ter alguns problemas. Inclusive, no passado, muita gente era internada em hospícios que, graças a Deus, hoje em dia já não tem mais muito essa figura, né? A ideia é se tratar em casa, meus medicamentos hoje são muito mais poderosos. Mas antes, muita gente que estava internada em hospício, na verdade, era só mediunidade, mas ouvia os espíritos, aí ficava com medo, aí ficava confuso, né? Porque por isso que a gente estuda. Você vem, participa do grupo, aí você se envolve no trabalho de caridade, você se envolve, né, nos grupos de estudo, nas preces, começa a participar dos passes, né? Toma passe e depois começa a aplicar também. Então tudo isso vai ajudando a pessoa a controlar a sua faculdade. Então ela passa a saber conviver com ela. Porque às vezes é um tanto perturbador mesmo. E, por exemplo, imagina o que é você estar... É muito comum um médium ostensivo, o que é bastante comum um médium psicofônico, aquele que os espíritos falam através dele, ele tem alterações de humor o tempo todo. Mas por quê? O espírito se aproxima, ele sente o mau humor do outro, ele sente a tristeza do outro, ou sente uma alegria exagerada. E fica aquela pessoa que fica instável. Alguém pode dizer, isso é bipolar, que é bem comum falar isso. Mas às vezes não é, às vezes é porque tem a faculdade ostensiva, mas ainda não tem o controle sobre ela, não sabe ainda lidar bem com ela. Por isso que a pessoa vai para a casa espírita para aprender a lidar, né? Para controlar essas faculdades. Então a pessoa, o que acontece? Um médium psicofônico, quando vai ter uma reunião de desobsessão, por exemplo, que é uma reunião onde você vai tratar um espírito que está perseguindo alguém. Isso não é raro, é comum isso. Pelos nossos desvios, nossos problemas. Então, o médium, a ligação é feita antes da reunião, a ligação é psíquica. O espírito não entra no corpo da pessoa, não é assim. Igual a gente vê nos filmes, né? Não é assim que funciona. É uma ligação psíquica e uma combinação fluídica entre os dois. E essa combinação tem que ser feita antes. Às vezes até uns 2 dias antes.
E ao ser feito isso, aí o médico começa a se sentir mal alguns dias antes da reunião. Especialmente no dia. É bastante comum. Mas aí ele já sabendo, ele aprende a lidar com aquilo. Ele entra em pressa, ele vai aguentando. Tanto é que quando acaba a reunião, o espírito da comunicação, acaba a reunião, passa todos aqueles sintomas. Só sai bem, bem, bem. Porque era a ligação. Ah, é um tanto de sacrifício? É. Mas é um sacrifício que a gente faz para ajudar as pessoas. É semelhante a uma pessoa, uma enfermeira, por exemplo, que perde sua noite de sono, ou uma mãe que perde a noite de sono para cuidar do seu filho. É um sacrifício que faz para o bem do outro. Isso engrandece a alma. O médium tem essa oportunidade. Ah, mas eu não quero isso de jeito nenhum. Bem, aí a gente lembrar, Deus é a inteligência suprema, né? Ou seja, ele nunca erra. E é soberanamente bom e justo. Se ele nos deu essa faculdade, se nós nascemos com um corpo que permite esse tipo de intercâmbio, e essa faculdade é tão ostensiva assim, tem uma razão. Então não adianta se revoltar. O melhor de fazer é estudar, se preparar e utilizar ela para o bem, para o nosso próprio crescimento espiritual, mas também para ajudar. Imagina o que é. Ah, mas puxa vida, para passar 2 dias tendo dor de cabeça, né? Dor de cabeça, aquela dor de cabeça chata, aí acaba a reunião, passou. Mas tem um detalhe que ele está esquecendo aí. Imagina o que é um espírito que está há 200, 300 anos perturbado no mundo espiritual, você dá a comunicação para ele, e ele se renova, no ponto de vista, pelo menos, de ser atendido, de ser socorrido. Muitas vezes tem a mãe, o pai, os pais estão esperando eles há séculos. E aí a gente ajuda ele a sair daquela situação. Nós ganhamos amigos, gente. Eles vão ser aqueles que vão nos apoiar, nos dar força no dia a dia para enfrentar nossas dificuldades. Jesus dizia, granjeai amigos. O médium tem uma grande oportunidade de granjear amigos. Mas é preciso estudar. Tem uns inconvenientes, então, por exemplo. Agora, se eu estou com depressão, se eu estou numa fase muito difícil, com ideação suicida, se eu estou numa fase muito difícil, ou tenho algum problema de saúde mental, aqueles que trabalham mais experientes não vão colocar a pessoa na reunião mediúnica, ela vai ter que se tratar primeiro, tá certo? E se for um caso muito grave, que não tenha condições dela encontrar um mínimo de equilíbrio, então ela participa de outros trabalhos e não da mediúnica. Por quê? Porque se ele já está com a sua sensibilidade muito alterada, a pessoa já está imagina o que é, eu estou muito depressivo e vem um espírito muito depressivo da comunicação para o meu intermédio. Aquilo ali pode não me fazer bem. É o que Kardec nos diz aqui. Tá? Mas, se eu chego também na casa, eu vou participando dos trabalhos, e com o passar do tempo eu vou tendo ganho de medo, vou ficando mais equilibrado, vou superando aquela condição, aí vai se analisar se a pessoa pode participar ou não. E aí faz o teste. Se a pessoa participar e ficar bem, vai continuando. Mas tem que ter sempre uma cautela. E aquele que passa, quando o dirigente diz, olha, é melhor você não participar, porque a pessoa não suporta uma superexcitação. Né? Então, nesse caso aí, a pessoa tem tantos outros trabalhos para fazer, não é só um trabalho mediúnico para fazer. Né? Às vezes a pessoa não está com a melhor condição. É isso que ele nos chama a atenção aqui. Mas, a rigor, via de regra, a grande maioria de nós pode participar. E especialmente quando tiver essa faculdade ostensiva, essa que foge da normalidade, né? Que produz fenômenos que não são usuais. Então a gente pode promover ela, utilizá-la a favor do serviço do bem. Então é isso que a gente é convidado. Sempre com aqueles cuidados, porque também existe, mesmo aquele que não tem nenhuma doença mental ou algum outro problema, existe um certo desgaste na comunicação, sim. Especialmente nos casos de mediunidade de efeito físico. Mas os fenômenos de inteligência também produzem um desgaste. E o doutrinador experiente, por exemplo, se um suicida se comunica através de um médium, o doutrinador experiente ele vai cuidar daquele caso muito rapidamente. Por quê? Se demorar muito, o médium sofre, ele sente, ele tem um desgaste muito grande. Então o doutrinador experiente ele vai encaminhar aquela conversa para ser um atendimento mais rápido possível, até porque o suicida não tem muito o que falar com ele, não. É um socorro para aliviar um pouquinho a dor dele, ele ser encaminhado. É isso que mostra a experiência. Você querer falar de doutrina com suicídio é perder tempo. É a mesma coisa com a pessoa que está com uma dor de dente muito forte e alguém querer explicar. Olha, esse remédio, você tem essa tal composição. A pessoa não quer saber dela, quer que passe a dor, não é assim. Então, o doutor tem esse cuidado. Para que por exemplo, eu já vi num caso onde um médium, ele na reunião, dava 10, 11, 12 comunicações. E é muito estranho, porque há um desgaste, certo? Então, mesmo que ele tenha condições de fazer isso, com o passar do tempo ele vai sentir. Ou não é uma comunicação real. É uma mistificação. Pode ser também.
Tá? Então, o que se diz? 2, 3 comunicações por reunião está razoável. Até porque tem os outros médicos que precisam se comunicar também. E tem aquele médico que é fominha, né? Só ele da comunicação e os outros. Né? Tudo isso você tem que aprender com a questão da educação. Mas há também o desgaste do meio. E tem que ter cuidado com isso. Na mediunidade e também no espaço. Eu, por exemplo, eu aprendi isso uma lição dura. Lá no Jefa, participava lá, e eu aplicava passo, olha, na terça-feira, na quarta-feira, no sábado de manhã, no sábado à noite e no domingo à tarde. E eu era muito jovem e forte, eu dizia, não, eu aguento. E o pessoal dizia, olha, acho que é muito. Eu tive uma fraqueza. Eu não conseguia subir uma escada. E eu com 20 anos de idade. Por quê? Exagero. Exercício equivocado. Não era nem falta de estudo, que eu sabia, mas era teimosia daquele que falta de humildade. Então, quando o dirigente nos orienta, ele deve seguir isso. Seguir os mais experientes. Então, olha, é melhor. Já está bom. Está bom nesse ponto aí. A pessoa vai e para. Tá certo? Então é por aí. Porque senão, se a gente abusar, há um desgaste e isso é inconveniente. Muito bem. O nosso tempo é chegado, 8h20, né? Então, gostaria de deixar essa mensagem a vocês, de que aproveitemos a oportunidade. Não adianta a gente, se a faculdade veio, a gente tem ela ostensiva, vamos movimentar ela para o bem. Mas sempre seguindo as orientações dos mais experientes, para eles mostrarem um caminho para a gente. Tá certo? Eles já conhecem, já viram muita coisa. E a gente vai aprendendo com eles. Que Deus nos abençoe, nos ajude em nossas tarefas. Muita paz para todos.